a gravação, também aqui usando meu próprio aplicativo. Beleza? Qualquer coisa então, pessoas, como eu vou estar muito mais focado cuidando das telas e vendo se está tudo funcionando, aí por favor só me sinalizem ali no áudio mesmo, porque o chat eu dificilmente vou estar acompanhando. Gente, o que eu quero chamar a atenção hoje é que a gente vai começar a fazer uma revisão, toda uma introdução de sistemas operacionais. Então eu vou precisar bastante da ajuda de vocês. O que vocês viram lá na primeira fase? Porque como eu quero contar toda uma história, eu quero saber se alguns elementos dessa história eu posso estar falando e contando e falando um monte de coisa, mas saber se vocês estão acompanhando, ok? Então, como eu disse, assim, eu vou pegar muita referência, uma coisa que eu tinha dito na semana passada, vou pegar bastante referência histórica, vídeos, música, tudo que for possível, mas só me sinalize, né? Porque como vocês devem ver, eu gosto muito de ficção científica, eu gosto de coisa de nerd, não sei o que, aqueles filmes malucos, diferente, não sei o que. E às vezes eu posso estar falando muitas referências à parte, certo? De qualquer forma, vamos sinalizando. Um exemplo que eu dei a semana passada foi do Eu, Robô, do Asimov, tá? Que tem filme, tem livro, então sempre que tiver um livro eu vou tentar fazer uma referência para filme, para que seja mais fácil, para quem se quiser só conhecer e tiver interesse depois ler o livro, ok? Então eu quero fazer um resgate histórico e tem um vídeo que é onde vai ser o meu ponto fundamental para onde eu vou me basear toda a apresentação, beleza? O vídeo se chama História da Internet. Eu vou colocar ele aqui, depois eu coloco o link tanto no Siga quanto no YouTube, ok? Ô professor, Oi, pode falar. se eu desaparecer da aula, daqui a pouco eu volto de novo, porque a minha internet aqui tá bem ruim, tanto é que eu nem tô no computador, eu tô no meu celular, tá? Tá. Ok, não sem problema, tá? É, esse é o vídeo, como eu tinha comentado, eu vou colocar a minha tela espelhada aqui para eu poder acompanhar melhor, tá? Então, por favor, sempre que quiserem conversar, só abrir o microfone e sair falando. Não precisa levantar a mão, porque eu não tô com a tela do Meet, eu tô com a minha tela espelhada para ver se está projetando bem. Tanto é que eu vejo que aqui tem a lâmpada, mas enfim, eu vou tentar me virar sem. Gente, History of the Internet, a história da internet. É um vídeo que ele tem legendado no YouTube, depois eu vou colocar a descrição, onde mais ou menos ele conta um pouco da história, da evolução das tecnologias e como é que elas surgiram e qual foi a demanda que apareceu. E o que sempre que a gente vai falar de tecnologias de comunicação, quase sempre elas eram no meio de um esforço de guerra. Se criava uma tecnologia, se aplicava a tecnologia, mas quase sempre quem demandava isso era esse esforço de guerra para resolver algum problema de guerra. E aí depois se popularizou, começou a ir para o ambiente civil, tanto é que a própria internet, quando a gente fala de internet, originalmente ela se chamava ARPANET. E a ARPA, ela vinha de DARPA, que é uma divisão que fica dentro do Departamento de Defesa, que é o DoD. Então olha só que interessante, quando a gente está falando da evolução da internet, eu estou dizendo que o DoD, Department of Defense, o Departamento de Defesa, tinha uma divisão para estudo de novas tecnologias de comunicação, que era o DARPA, e aí eles criaram, por isso que é o D de departamento, né, o departamento ARPA, e aí eles criaram uma rede que se chamava ARPANET, que era para resolver alguns problemas que eles tinham. Então eles tinham vários problemas, e aí eu vou entrar hoje nesses detalhes, aí eu quero pensar algumas coisas que são importantes para a gente. Beleza? Só reforçando. É... Opa, alguém está querendo entrar. Certo? Sempre lembrando que a aula ela vai ser um formato. Eu vou tentar jogar em torno de uma hora, tem uma pausa, volta, vai. A gente interage para que não fique cansativo, ok? Eu quero principalmente que vocês sintam à vontade para sempre que for fazer intervenção, sintam-se à vontade, sem problema nenhum. A única coisa que talvez vá ter é que como eu tenho duas abas e a tela é pequena, eu talvez não veja. Então, por favor, podem sair falando, não tem problema nenhum. Só que ligou a ventoinha e tem uma mensagem. Que mensagem do quê?
Bom, continuando, tá? Então a rede, quando a gente fala dessa rede, era a ARPANET, era uma rede militar, de projeto militar, bancada pelos militares, mas isso foi desenvolvido no ambiente civil, no ambiente universitário. Mas a gente já chega lá. Só que isso desenvolveu a internet. Tanto é que a ARPANET ela se dividiu lá, se não me engano, em 83 ou 84 por aí. Ela se separou, essa ARPANET, em duas redes. Entre Milnet e internet. Então a internet acabou sendo a parte da rede, que era uma rede de uso civil, e a rede militar continuou mantendo, que é a rede militar, por isso que é Militar Network, a Milnet. Então, eu estou falando de uma coisa de Guerra Fria, mas a gente tem que voltar um pouco mais no tempo e entender boa parte do que aconteceu. Beleza? Vamos voltar um pouco no tempo, mas só para ter uma noção, isso aqui é anos 70 já. Acho que é melhor a gente voltar um pouco no tempo. E como eu falei, essa primeira hora eu vou usar bastante a referência desse vídeo e fazer as explicações. Se vocês forem olhar o vídeo, muita coisa já vai estar lá, tá? Claro que é um vídeo muito mais condensado, mas eu quero ampliar um pouco cada uma das explicações. Isso antes é porque mais ou menos nos anos 1960, 62, 63, vamos lá, ó, 62, 63. Gente, vamos lá, o que tinha na época? Alguém aí gosta de Segunda Guerra Mundial? Se interessa assim pela Segunda Guerra? Seja vídeo, documentário, qualquer coisa assim? Vocês gostam de Segunda Guerra? Ninguém gosta de Segunda Guerra? Michael? Eu não sou muito fã não, professor. Tá. Não a parte da matança, a parte de estratégia mesmo, essas coisas não te chama atenção? Você não chama, não tem problema. Porque, vamos dizer assim, eu nunca, quer dizer, a gente nunca teve contato, eu não sei como é que funciona, nunca me deu vontade de saber nem como que é. Entendi. Por isso, Tá. O que eu posso dizer é o seguinte, pessoas, é que eu não era fã, tá? Só pra esclarecer. Eu nunca fui próximo de guerras, nunca me interessou particularmente. Mas à medida que eu comecei, eu fiz o curso de computação e mais ou menos as épocas em que houve grandes saltos tecnológicos foi onde foi feito grande investimento em tecnologia, em pessoal, em capacitação, em gente, etc. E quase sempre isso era um pouco antes da guerra, durante a guerra, depois quase não tinha, e isso sempre apareceu. Então, na Segunda Grande Guerra, muitas tecnologias sem fio apareceram. Ou elas modernizaram, ou elas melhoraram. O importante, para entender o todo, é que muita coisa aconteceu na Segunda Grande Guerra. E uma delas, inclusive, talvez eu fique repetitivo, tá, gente? Eu sou bastante esquecido, então por favor. Tá? Eu vou colocar aqui do lado também algumas referências de filme, tá? Então por favor, talvez eu seja repetitivo. Mas o jogo da imitação. Como eu sempre falo, é um filme que ele retrata mais ou menos bem a história. Eu digo mais ou menos bem porque a história é muito pior do que foi isso, mas muito pior mesmo, tá? A história foi muito mais triste. Ela conta a história de um matemático inglês chamado Alan Turing. Eu só não falo de costas porque o pessoal já me avisou que se eu ficar de costas e falar fica muito abafado, tá? Então eu escrevo, depois eu falo, tudo bem? E esse matemático, ele era o gênio dos gênios, certo? Apesar de ser bastante tímido, ter uma série de questões que aborda no filme, mas ele, quando ele ia trabalhar, ele realmente fez, e tinha uma máquina mecânica dos alemães, que era Enigma, que era como os alemães conseguiam criptografar, codificar a informação. Então tinha uma pequena máquina de escrever, deixa eu só liberar o acesso ali, Gabriel. Tinha uma pequena máquina de escrever de um lado, aí eles digitavam nessa máquina de escrever e aí tinha uns rotores, um sistema de trocar letras. Então, se eu fosse escrever alguma coisa, ele trocava a letra, depois trocava num outro rotor e aí aparecia a informação completamente baralhada no final.
E não tinha uma lógica nesse sentido, porque esses rotores eles ficavam girando e aí tu não sabia, a partir de uma letra, o A nunca vai virar uma letra J. Tinha toda uma lógica em torno disso. E aí uma das coisas que a Inglaterra fez durante a Segunda Grande Guerra foi tentar descobrir e quebrar esse código do Enigma. Tanto é que uma vez caiu um avião e curiosamente eles pegaram a máquina, tentaram decodificar, viram que ainda assim era muito difícil. E aí apareceu o Alan Turing com uma máquina para tentar fazer a decodificação, ou seja, todo o cálculo matemático reverso, que era uma coisa incrivelmente difícil, que ele criou a Colossus, e aí nesse filme apresenta, de certa forma, um pouco da realidade que foi, mas como eu disse, a realidade infelizmente foi muito mais triste do que aparece no filme. De qualquer forma, nessa época, mais especificamente em 1939, gente, eu estou falando 1939, foi exatamente no ano em que Hitler, junto com a Alemanha, já tinha invadido a Áustria, já tinha invadido, se não me engano, ainda era Tchecoslováquia o nome, né? Não sei qual a idade pessoal, mas quem, como eu que tem 41 anos, lembra ainda da Tchecoslováquia, tá? Antes de ser Eslováquia, antes de se separar, que pegou a época da União Soviética, apesar de bem no finalzinho, mas eu vi o Muro de Berlim na TV, né, a queda do muro, etc. E então, quando a gente está falando de 1939, é o ano em que eles fazem um acordo, a Alemanha faz um acordo com a União Soviética, em que ambos vão invadir a Polônia, tá? Porque os dois queriam a Polônia. Aí a Alemanha invade a Polônia, só que era para invadir até metade da Polônia. Eles já tinham invadido vários outros países, já tinham anexado a Áustria, a Tchecoslováquia, mais um monte que eu não lembro de cabeça. A França e a Inglaterra só estavam dizendo, não faz, tá bom, não vou fazer. Da próxima vez, não faz. Aí ele vai lá e fazia. Tá, da próxima tu não faz, tá? Ele vai lá e fazia. E ele foi anexando, e ele foi fazendo isso desde 1936. Então durante 3 anos ele foi juntando esforço bélico, eles não podiam, mas ele mesmo assim foi criando tanques e armamento, etc. Tá? Eles tinham uma restrição porque a Alemanha perdeu a Primeira Guerra também, e uma das imposições que os franceses e os ingleses e outros impuseram foi que eles não podiam ter um exército grande, não podiam ter armamento, não podiam ter um monte de coisa, mesmo assim eles fizeram. E eles foram anexando. Então, assim, eu sempre gosto de contar um pouco da história porque ela é sempre muito mais complexa do que às vezes parece. Não é aquela história assim, né, tem um bonzinho e um malzinho e o bonzinho ganha. Não é assim que funciona, tá? Dificilmente tem algum bonzinho na história, tá? Mas o que dá pra dizer é que o Stalin eu acho que foi o menos bonzinho de todos, tá? Porque ele matava todos, inclusive os russos, certo? Então, assim, de todos o Stalin se destacava por ser o mais malvadinho. De qualquer forma, gente, voltando aqui. Então, em 1939, o Alan Turing ele escreve um monte de artigos, e um artigo em especial que ele fala que é um sistema computacional, que é um sistema binário. Então, se eu tivesse uma máquina que soubesse fazer três coisas, gente. 0, 1 e soma. E ele provou matematicamente que se eu tiver um sistema computacional a gente vem de computar. Computar significa somar. Tá? É um sistema em que eu consigo fazer qualquer operação matemática, e olha que interessante, que é uma coisa que já tinha há muito tempo atrás. Tá? O Babbage, o Blaise Pascal, tinham vários matemáticos que já tinham feito sistemas mecânicos, só que mecânicos, para fazer cálculo. E o que ele queria falar em 1939 é que com 0, com 1 e com soma, eu consigo fazer qualquer operação matemática, somar, subtrair, dividir, multiplicar, raiz quadrada, e também fazer operação sobre letras. Então eu posso falar A, B, C, D, E, F e assim segue. Então foi uma grande revolução e por isso, por ele já ser conhecido também como um grande acadêmico, que ele foi chamado em 39 para participar, para fazer o Colosso, aquela coisa toda. Mas para nós o que interessa principalmente na nossa história é que ele provou que se eu fizer um computador que só sabe fazer essas três coisas, eu posso fazer qualquer coisa. Então este computador que eu estou usando e transmitindo a aula para vocês, ou o celular que vocês estão assistindo, ou o computador que vocês estão assistindo, gente, ele só sabe fazer três coisas. 0, 1 e soma.
tudo que vem é derivado disso. E como eu falei quando eu fiz o curso de computação, que eu não tinha ideia, e à medida que eu fui me apropriando, entendendo, eu fui gostando pelo menos da história da Segunda Guerra, porque na Segunda Guerra apareceu muita coisa. Essa é uma delas. E na segunda fase, por exemplo, a gente aprende a fazer uma calculadora completa usando só 3 elementos, 0, 1 e mais. Tá? E aí a história foi desenvolvendo. Mas, voltando, então aqui nós tínhamos um sistema computacional. E várias outras coisas foram aparecendo. Mais ou menos lá nos anos 40, 50, começaram a aparecer outros computadores, certo? E dois quero chamar a atenção, também ainda em época de guerra, tá? 1900... E eu tô contando essa história só pra gente entender que nesses pontos é que tem um salto tecnológico da história. Eu tô falando da guerra, daqui a pouco eu vou falar da Guerra Fria, daqui a pouco eu vou falar da guerra lá contra o Iraque, né, a Guerra do Golfo, foi onde teve essas grandes explosões tecnológicas, tá? Mas a Guerra Fria ainda se destaca. Lá por volta de 1942, não dá para ter um registro, mas muito provavelmente foi isso que aconteceu, porque isso quem fez foi na Alemanha, mas Konrad Zuse, que é um matemático alemão, ele fez uma máquina quase 100% eletrônica, que era o Z2. E em 1944, a Marinha, gente, não era outra coisa, era a Marinha dos Estados Unidos, fez o ENIAC, que é conhecido como a primeira máquina completamente eletrônica para a resolução de problemas. Gente, vocês podem imaginar, alguém pode me dar uma sugestão, o que o ENIAC fazia? Para que servia? Por que os caras fizeram um computador do tamanho de uma casa, né, uma casa de um piso só, uma casa mesmo, imagine um computador grande, tá? Ou se vocês imaginarem uma garagem lá de 5, 6 carros, né, mais ou menos o tamanho do espaço, um computador desse tamanho, em 1944, ele foi projetado para fazer um único cálculo, uma única operação. Vocês podem imaginar o que foi? O que vocês acham aí, pessoas? Para que serviu o ENIAC? Deixa eu só mudar o layout. Mandar aumentar aqui. Alguém tem ideia? Gente, o ENIAC era para fazer cálculo de balística. Ou seja, aqui está, vamos usar as cores bem americanas, porque ele é americano. Aqui está um americano. O alemão era normalmente verde oliva, mas eu vou usar o vermelho. Aqui está o vermelho, o inimigo. E ele queria saber qual era a trajetória da bala. No fundo, era para fazer cálculo de balística. Eu quero atirar. Então eu tenho um míssil, eu quero atirar um míssil. Tá, mas se eu colocar tantos graus, ele vai voar tantos quilômetros e vai cair na cabeça, vai matar todo mundo. Tá? Era uma arma de guerra. ENIAC, 1944. Por isso que ele foi projetado. E aí, gente, depois é que, passada a guerra, passado esse tempo, passado um monte de coisa, começou a melhorar um pouco o clima. Começaram a aparecer os computadores mais para uso civil. Mas então sempre vai ter, como eu estava mostrando aqui, sempre vai ter esse grande esforço, normalmente investimento para fins militares. Então normalmente é um investimento governamental para isso. E aí para que depois ele possa se desmembrar e manter uma parte para fins militares e uma outra parte para uso civil, ok? Então esses computadores, no começo era para isso, e depois eles viram que ele podia fazer outros cálculos, mas era para essa finalidade. Gente, só vou fechar aqui a porta que está um pouco frio, tá? Talvez fique com eco, daí me sinaliza. Beleza, gente? E aí o tempo foi passando. O que aconteceu? Lembrando que meu ponto de referência é esse vídeo aqui, tá? Gente, na Segunda Grande Guerra, tem um documentário, eu sempre vou normalmente fazer referência no Netflix, tá? Porque eu acho que acaba tendo mais aceitação. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui e tem a Segunda Guerra em cores.
Tem dois documentários, na verdade, cada um com uma temporada, tá? 10 ou 12 episódios cada um. Mas são dois documentários. A Segunda Guerra em cores, a Segunda Grande Guerra colorida, alguma coisa assim. Mas são dois, tá? Embora eles pareçam mesmo, são complementares. E uma coisa legal para falar no finalzinho da guerra é que quando chegou lá por volta de 1945, março, abril de 45, a Alemanha já não era a mesma potência bélica, já estava sofrendo muitas baixas de ambos os lados, né? O ataque da Normandia em 44, né, que era lá no norte, no noroeste da França, então estava chegando. Então, o que estava acontecendo? Aqui estava a Alemanha, estava vindo uma parte dos aliados, principalmente os americanos e uma parte dos ingleses, poucos franceses, mas também estavam vindo, e de outro lado estavam vindo os russos. Ou seja, eles estavam espremendo os alemães quase em Berlim. Chegando em Berlim, que é onde estava exatamente o Hitler, todo mundo queria pegar o Hitler, usar ele como troféu de guerra, aquela coisa toda. E aí, queria saber antes de mais nada, quem ia pegar o Hitler e quem ia realmente, mais ou menos um gesto mais simbólico do que outra coisa, dizer quem ganhou a guerra contra os alemães. Tá? Lembrando que os italianos já tinham mais ou menos perdido por volta lá de 42, 43. Depois os japoneses, mas os japoneses não tinham muito vínculo. Depois no documentário conta, tá? Não vou entrar no mérito aqui agora. Mas quando chegava lá em 45, eles queriam mostrar principalmente assim, tá? Agora nós temos duas grandes potências. Nós temos os vermelhos, os comunistas, eu já vou até apagar, porque senão agora vai começar a aparecer isso. Então, de um lado do planeta eu tenho os vermelhos, os comunistas. De outro lado eu tenho, vamos chamá-los aqui, os azuis, que são os capitalistas. E aí eles começam a travar uma guerra fria. Então, por volta dos anos 45 em diante, lembrando que os russos entraram em Berlim e colocaram uma bandeira e bateram uma foto. Tá? Só parênteses, aquela foto foi batida 3 dias depois e ela foi montada. Tá? Ela foi um fotógrafo profissional lá bater a foto. Enfim. Tá? Mas de 1945 em diante, o que a gente tem na história agora são duas grandes potências que querem mostrar quem é melhor. E cada uma fazendo as suas ações em cima dos outros países. Tá? Não quero ficar falando de geopolítica, não quero ficar falando que existe bonzinho e malzinho, não é esse o objetivo, mas só para trazer alguns fatos históricos que tem a ver com a nossa área. Perfeito? Tá? Não sou a pessoa mais indicada para falar de história. Eu posso dizer alguma coisa de história que nos afeta. Um evento que aconteceu, por exemplo, peraí, Baía dos Porcos. Gente, aqui tem vários filmes e eu acho que eu não vou colocar aqui para não fugir muito do tópico, tá? Mas se alguém tiver tempo, que demora bastante, é legal ver o Irlandês, porque no filme O Irlandês, esse novo filme que demora 3 horas e meia, tem o De Niro, o Pacino, um monte de ator famoso, mostra um determinado ponto, porque há muito tempo, como eu estava falando da questão de influências, várias ilhas e vários países da América Central eram, no jargão popular ali, quando fala de geopolítica, eram um quintal dos Estados Unidos. No caso de Cuba, tinha o Fulgêncio Batista, que era um ditador de Cuba, tá? E quando eu digo ditador reconhecido, tá? Sempre aquela velha coisa, não é porque era bonzinho e malzinho, não é esse o ponto. E Cuba tinha duas coisas muito importantes que eram boas para os Estados Unidos, em termos de interesse. Uma, eles produziam muito açúcar e vendiam todo o açúcar para eles, né, para os Estados Unidos, a um preço bastante acessível. E tinha cassinos e toda a questão de uma certa ilegalidade que não era aceita ainda lá nos Estados Unidos mesmo. Tanto é que por volta dos anos 60, quando, mais especificamente 1959, que tem um pouco antes, que tem lá do Che, do Fidel Castro, que eles vêm do México e eles vêm de barco até Cuba e eles tomam o poder, Fulgêncio Batista. Foi mais ou menos no começo dos anos 60 que eles perderam os cassinos e aí começou Las Vegas, começou toda a história de Las Vegas. Tá? Isso tem no filme Irlandês. É legal dar uma olhada porque ele ainda dá uma pincelada sobre isso. Voltando. Então, no final dos anos 50, Fulgêncio Batista é deposto
Tem lá, aí é legal vocês verem o Che 1, 2 e 3, tá? São 3 filmes. Vou colocar aqui. Vou colocar uma flechinha que já está começando a ficar bagunçado. Tá? O filme são 3 filmes, tá? Mas é só isso, Che. Que conta a história de Che Guevara e acaba detalhando mais como é que foi toda essa questão da relação com Cuba, etc. Tanto é que logo depois, em 59, quando eles depuseram o Batista, eles tentaram se aproximar dos Estados Unidos e na ingenuidade eles não sabiam da história toda. Aí foi para a ONU, não sei o que. E a União Soviética aproveitou esse vácuo, né, para os Estados Unidos, né, vamos chamar assim, muito grosseiramente, assim, vocês derrubaram o nosso ditador e agora quem ajuda nós? Não, né? Aí eles viraram as costas, ou seja, impuseram um embargo comercial, não só de cana-de-açúcar, de açúcar, mas de mais um monte de coisa, tá? E esse embargo tem ainda, até hoje eu não sei exatamente, mas tem muitos embargos comerciais, tá? Tanto é que aquela imagem de Cuba com os carros antigos, um dos motivos é porque Cuba não tem fábrica de automóveis. Até onde eu lembro de cabeça não tem nenhum, tá? E então eles pararam, né? Então eles só tinham peças, mas a fábrica toda do carro inteiro não. Enfim, detalhes de história. Mas em 1962, aí a União Soviética já tinha estreitado relações com Cuba. Cuba acabou se transformando numa ditadura comunista, tá? E quando eu digo ditador é porque Fidel Castro passou a operar com plenos poderes. E em 1962, que é o que nos interessa, a União Soviética colocou na Baía dos Portos, que é bem no norte de Cuba, eu não sei desenhar Cuba, tá, gente? É mais ou menos uma ilha assim, espichadinha, e tem uma pontinha aqui. E mais ou menos aqui, que é a Baía dos Portos, que é bem em cima, detalhe, é do lado de Guantánamo. Guantánamo é pra cá. Guantánamo, a prisão, enfim, volta. Na Baía dos Portos, deixa eu apagar que eu desenho mal. Na Baía dos Portos eles botaram um monte de mísseis. E assim, a gente botou um monte de míssil aí, vai que é um míssil, um ICBM, né, que é um míssil intercontinental. Vai que esse míssil, né, não estou dizendo nada, né, a Rússia, a União Soviética não estava dizendo nada. Vai que esse míssil a gente liga. Vai que esse míssil sai voando. Olha, ele pode chegar até metade dos Estados Unidos. Olha, ele chega até Washington. Né? Porque uma coisa é a União Soviética mandar um míssil e dar a volta no planeta, ou metade do planeta. A outra coisa é estar ali embaixo. Se vocês olharem, pessoas, no mapa, vocês vão ver que Cuba está muito perto da Flórida. E eu não disse nada. Né? A União Soviética não está dizendo, eu não disse isso. Eu não disse que no começo dos anos 60, em 61, o Yuri Gagarin foi para o espaço. 61 ou 63? Acho que é 61. Então, na Flórida, eles já estavam desenvolvendo um monte de coisa, né, com Kennedy até 69 para mandar o homem à Lua. Então, lá já tinha um monte de gente trabalhando. Então, tem um monte de míssil ali parado. E isso criou um grande problema entre os dois países, entre as duas grandes potências. Numa questão em que ela deixou muito evidente a Guerra Fria. E aí sim, pessoas, aí a gente começa a ter, mais uma vez, um monte de investimento para tentar atender a um possível problema, tá? Não vou entrar no mérito de vários outros assuntos, tá? Até muitas guerras aconteceram durante esse intervalo de tempo, né? A Guerra Fria durou então literalmente oficialmente, como ela nunca começou e ela nunca terminou, ninguém nunca disse exatamente qual é a data. Mas desde que a União Soviética invadiu Berlim e quase pegou Hitler, né, quase pegou o corpo dele, que, ao que tudo indica, ele incinerou lá o bunker onde ele estava. Tem vídeos no YouTube explicando sobre o bunker, que era um bunker, que era uma área toda protegida no subsolo, e aí ele fez um bunker embaixo desse bunker. Então era quase 20 metros abaixo do nível do solo. Tá? Uma coisa assim de outro planeta, gente. Se não me engano, era 4 metros de concreto para proteger de ataques de mísseis. 4 metros de concreto. E não é cimento, é concreto. Tá? Viga, aquela coisa toda. Tá? Então quando a gente está falando de Guerra Fria, dá para dizer que a partir de 62
começou a acontecer muita coisa. E esse acontecer muita coisa, aí se criou um departamento de defesa. Esse departamento de defesa tinha muito investimento para poder operar e desenvolver várias coisas, certo? E aí, por volta dos anos 69, 71, o pessoal da Bell Labs de Graham Bell, tá? É a mesma empresa, só que é a parte de pesquisa. Então a Bell, ela foi comprada há pouco tempo, acho que pela AT&T, né? Uma grande operadora lá dos Estados Unidos. Mas a Bell Labs, que era do Graham Bell, que tinha, foi acho que foi a pessoa que mais teve patentes registradas no seu nome, 1.000, 2.000 patentes, uma coisa absurdamente alta, tá? E nessa época eles receberam bastante investimento do Departamento de Defesa e aí eles queriam criar um sistema operacional. Porque nessa época, do ENIAC em diante, quando tu comprava o computador, tu comprava o sistema operacional, comprava tudo junto. Tu sempre comprava o computador pronto. Tu não podia fazer modificações. Não é que nem hoje em dia. Eu comprei um computador, eu posso colocar Windows, Linux, deixar sem outro, colocar outro, posso mexer à vontade. Não tinha essa opção. Ou tu comprava tudo junto, ou não comprava. Seria mais ou menos equivalente a um carro. Só que uma coisa pior, significa que o carro tem um motor. Então quando tu compra, vamos pegar fábricas da época. Se tu tinha um carro Fiat, tinha que ser motor Fiat. Ah, mas eu tenho motor Mercedes. Não funciona. Simplesmente não funciona. Claro que hoje mudou bastante coisa, não só em termos automobilísticos, quanto de tecnologia de computador, mas o Unix é que revolucionou isso. Então, este personagem, gente, eu estou falando de 1971. Eu nasci 9 anos depois, tá? Eu nasci em 1980. Mas eu quero chamar a atenção justamente para esse carinha aqui. Alguém aí, pessoal, tem Android? Se alguém tem Android, ou usa Linux, ou tem inclusive alguns carros, alguns modelos, com certeza vocês estão usando, deixa eu só liberar o acesso, Maísa. Se vocês têm Android, ou se vocês usam Linux, ou se vocês vão num caixa, eu acho que o Banco do Brasil ainda não lembro como é que estava a política, até pouco tempo era, não sei se ainda é, e o Banrisul, que há bastante tempo vocês usaram um Linux. E se vocês usaram um Linux, vocês estão usando um sistema que tem quase todos os conceitos fundamentais criados em 71. Então quando a gente fala, quando eu estiver explicando o que é um sistema operacional, eu estou dizendo de uma coisa que foi inventada nessa época. Não estou dizendo uma coisa nova. Certo? Então isso é muito importante, gente. Às vezes a gente acha que a tecnologia ela é acelerada, legal, bacana, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de uma tecnologia de 1973. Robert Metcalfe, junto com outras pessoas, apresentou, porque eles já estavam usando isso em laboratório, a Ethernet, essa rede local com cabo que a gente usa até hoje. O conceito de rede local com aquele cabinho, pode ser cabo coaxial ou par metálico, como vocês devem ter visto lá na primeira fase, a ideia, gente, de eu ter um computador, ter uma interface de rede, ter um conector, RJ45, RJ11, coaxial, BNC, tá? Muda a tecnologia física, mas se mantém a lógica de funcionamento. Onde eu estabeleço um barramento, vocês devem ter visto essas palavras, né? Barramento, estrela, etc. Gente, isso aqui é 73. O que tem é um avanço, às vezes, de uma tecnologia que fica melhor, mais eficiente, mais barata, mas muita coisa é antiga, tá? Às vezes a gente tem a impressão que os tempos se aceleram, mas é sempre importante lembrar, não foi à toa, não é uma coisa que tem um salto absurdo agora recente. Quando eu estou falando de internet, eu estou dizendo que o DARPA e a ARPANET, vamos lá, mais ou menos, porque ele não é só uma tecnologia, ele aparece com um monte de tecnologias, tá? Eu já vou puxar para cá.
Porque nos anos 70 apareceram várias tecnologias e quando eu juntasse todas elas, eu teria a ARPANET ou a internet. E aí sim, vai mostrar aqui. Então, alguma coisa aconteceu na Inglaterra, anos 60, começo dos anos 70. Aconteceu na França também, com a Cyclades, que era um outro laboratório de pesquisa, uma empresa e também um laboratório de pesquisa. Aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos. Uma empresa que participava, que era a Rand Corporation, dos Estados Unidos. Gente, essa Rand Corporation, ela também participava de projetos de avião, então um monte de coisa acontecia nessa época, mas você tem que lembrar, gente, não era para plantar flor, não era para ser uma coisa bonita, beleza? Então, essa ideia de internet, onde eu tenho um computador que se conecta, etc, etc, gente, anos 70, tá? Eu não quero ser delicado e perguntar a idade de vocês, mas se vocês são da década de 70, foi dessa época. Nessa época o que tinha? Beatles já estava acabando, né? Beatles acabou em que ano? Vocês lembram? Beatles foi em 70 e poucos, né? 77? Não foi até 77. Alguém pode me ajudar? Até que ano foi o Beatles? Gente, tô falando dos Beatles. Professor, como é que eu vou saber? Eu nasci em 84. 84? Meu Deus do céu. Em 84, deixa eu mostrar aqui. Calma, pausa, pera aí. Não, mas pode saber, porque... Já ouviu Led Zeppelin? Led Zeppelin? Não gosto. Ah, meu Deus, pera. Vamos lá. Led Zeppelin, mano. Mas daí tu vai ouvir o que, mano? O que sobra? Tira a Mas não é minha praia essa daí, professor. barbaridade. Não, eu respeito, tá? Mas chegando no céu, São Pedro, ó. Professor, eu acho muita pauleira, né? Não, mas já deixa eu te avisar, então, ó. Tu vai chegar no céu. Ó, eu tenho até a barba ficando branca. Vai estar São Pedro. São Pedro vai estar com uma cartilha assim, ó. Ele vai estar assim, ó, com uma listinha. Tá? Aí ele vai estar assim, olhando. Aí vai dizer, próximo. Daí tu, né, avança, né? Porque é São Pedro, né? Tu vai lá atender o homem. Maico. Respeitou o pai e mãe. Fez tudo certinho. Dormia na hora, que bonitinho, ó. Dormia cedo, escovava os dentes. Marco, tomava banho todos os dias, que bom, Marco, que bom. Bah, Marco, mas tu não escutava LED. É, Marco, vai pro inferno. E é assim que funciona. É, Marco, só cuidado, hein. São Pedro é implacável. Se tu não escuta Led Zeppelin, o que sobra aí? Ah, qual é Led Zeppelin? Pink Floyd vai. Pink Floyd. Ah, mano. Tá louco, mano. Tá. Só pra um pagodezinho, né? Barba. Deus. Já melhorou, professor. Aí já começa Não, gente, vocês escutam o que vocês quiserem, desde que seja Led Zeppelin, tá? Vocês podem escutar qualquer coisa, tem que ser Led Zeppelin, tá? Não, mas pagode não, gente, vocês têm que olhar pra minha cara. Eu posso até não ter uma cara assim, nossa, ele tem uma cara simpática, mas gente, eu sou nerd, né, gente? Eu sou e outra, tiozinho, né? Mas beleza. Mas é pagode novo, velho, só pra contrariar. Aí é só pra professor. Qualquer coisa? Raça Negra. Tá. Raça Negra eu ouvia porque os outros ouviam, eu ouvia junto. Mas é só gosto, gente. Né, professor? Oi? É a idade, né? Não, gente. Vocês podem escutar qualquer coisa. Sendo Led Zeppelin, pode escutar qualquer coisa. Não tem problema, tá? Vamos lá. Eu ia dar um exemplo agora, nos anos 70 eu nem sei o que tinha. O que tinha nessa época? Zeca Pagodinho, porque Zeca Pagodinho começou a cantar em 1910, 1920 até hoje. Ele tá igual, né? Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra. Ó, Pérola Negra. Ai, agora tá melhorando. Essa eu conheço. Eu só conheço um outro, gente. Conheço muito pouco. Na verdade, a ignorância é minha, né? Eu podia saber mais. Mas vamos voltar pra cá, porque senão a gente vai começar a desfocar e a gente vai gostar de desfocar. E a gente não pode desfocar tanto. Ó, beleza. Então, anos 70, internet. Eu ia botar, mas a gente tá gravando, não posso ficar colocando, né? Anos 70 o que era? Eu ia dizer Woodstock, né? Mas vocês não escutam, tá vendo? Os rock lá, dos malucos lá. Tá? Jimi Hendrix, vai. Jimi Hendrix. Meu Deus, se você não vai pro LED, imagina Jimi Hendrix, maluco da cabeça. Tá? Tá, pula, volta, vamos trabalhar. Anos 70, gente, então, os caras criaram um monte de tecnologia que até hoje a gente tem. E, inclusive, meu Deus, como é que é o nome dele? Não é Bob Kane.
Pera aí, pausa, gente. Eu tenho que saber. Evangelizador. Eu preciso desse nome, gente. Pera aí. Vai tremer a tela porque eu tô em cima de uma escada aqui. A escada tá com o pezinho todo horrível. Evangelizador. Só um pouquinho, gente. Eu preciso desse nome. Nossa, meu Deus do céu. Google. Não é Bob. Como é que é o nome do senhor? Tá, depois eu vejo. Não, né, não é possível. É que tem uma pessoa que ele tá trabalhando agora, que também é muito importante. Internet. Não vou achar. Meu Deus, eu preciso desse nome pra não ficar feio. Berners-Lee, tudo bem, mas não quero Berners-Lee. Berners-Lee vem depois. Pera aí. Calma aí, gente. Calma aí. Pera aí que eu tô... 20 Cef. Pessoas, 20 Cef. Tá? Aqui a internet foi Robin Metcalfe. E aqui a internet, muita coisa que aconteceu foi a partir do 20 Cef. Vinton Cerf. Esse cara, só para vocês terem uma ideia, ele foi uma das pessoas, não lembro se foi exatamente ele. Uma vez veio 2 alunos lá em, acho que foi Stanford, Harvard, não lembro a universidade, mas essa universidade chique, assim. Aí chegaram 2 alunos, chegou um americano e um russo. Olha que interessante. Chegaram 2 alunos, um americano e um russo, e bateram na porta do professor. Lende, já o formato de universidade americana é diferente, porque o professor ele tem um vínculo, mas ele não tem dedicação exclusiva, como é o nosso caso. Então eles podem montar empresa, eles podem, assim que se formar, montar empresa com um aluno, eles podem fazer o que quiserem, tá? Não tem problema, isso aí é tranquilo lá para eles fazerem. E aí esses 2 alunos estavam terminando o doutorado deles, então 2 alunos proeminentes, tal, não sei o quê. E eu acho que foi o Vinton Cerf, se não foi um cara próximo ali dele. E chegaram para esse professor, a gente queria resolver uma coisa, fazer uma coisa, isso aqui, apresentar lá na casa dele. E ele lá, de perninha cruzada, né? Até caí. Pegar ali, perninha cruzada, cachimbinha, aquela coisinha bem de prof, sabe? Ficou escutando, coçando, né? Confiando a barbinha, não sei o quê. E os caras assim, tá, mas a gente queria até fazer tal coisa, mas a gente não sabe ganhar dinheiro com isso. Não sabe ganhar dinheiro. E esse Vince Cerf, ou o outro cara, que posso estar falando bobagem aqui, ouvindo, não sei o que, certo. Isso é a história oficial da empresa, tá? Não é invenção minha. E ele, tá, eu gostei. Ele pegou aqui, pegou um cheque, gente, época de cheque, não tinha Pix ainda, e escreveu um cheque, 100, não pode ser, mas eu acho que era, $100 mil, e deu na mão dos caras, pega um escritório, pega uns computadores, contratem pessoas, façam não sei o que. Aí os caras foram. O funcionário número 2 era o cozinheiro. Eu não lembro quem era o funcionário número 1. O funcionário número 2 era o cozinheiro. E chegaram para cá, a gente só que a gente tem pouca grana. Esse detalhe. A gente tem pouca grana. A gente pode te dar em ações da empresa? Aí o cozinheiro falou com a esposa. Gente, isso aqui é uma pausa só para voltar. Aí o cozinheiro falou com a esposa diz, não sei, pode ser uma boa ideia, pode não ser. Mas eu não vou ganhar salário, eu vou ganhar ações. Aí vai que a empresa dá errado, vai que esse treco quebra. Pois é, não sei. Ele arriscou. Então ele foi trabalhar de cozinheiro, funcionário número 2 dessa empresa, ganhando em ações. Então a empresa crescia e ele ganhava em ações. Só que, gente, ação é um papel que diz, isso vale alguma coisa no mercado de ações. E eles não estavam nem no mercado de ações ainda, então a princípio não valia nada, por enquanto. Gente, e esse cozinheiro ficou na empresa. Essa empresa se chama Google. Hoje esse cara é um cozinheiro mais feliz. Tá? E o Vinton Cerf é um dos grandes dentro da Google, porque ele via futuro. Ele via futuro nas coisas. Então, quando ele viu a internet, lá nos anos 70, ele dizia, cara, esse troço vai dar futuro. Esse negócio é o futuro. Tá? As pessoas vão conversar, não sei o que, não sei o que. E as pessoas dizem, pois é, mas não funciona direito, não sei o que. Só quem acreditava eram os militares. Mas ele já dizia, olha só a ideia deles. Tá? Tem vários mapas, se vocês quiserem, como é que era a internet no começo lá, finalzinho dos anos 60, começando nos anos 70. Eles fizeram a seguinte ideia. Eu vou tentar desenhar o mapa dos Estados Unidos, tá, gente? Eu não sei desenhar, eu fiz computação, não fiz design, não fiz desenho, não fiz nada. Tá? Se ficar feio, ficou. Tá? Vamos tirar os 2 personagens aqui. Vou tentar desenhar o mapa dos Estados Unidos.
Parece aqueles balãozinhos de o cara pensando, né? Sempre aparece. Tá, gente, eu vou escrever Estados Unidos em cima. Tá? E para quem acha o nome bonito, sempre lembrando, quando o Brasil se... Em 1889, lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, eles declararam a independência, o primeiro nome do Brasil teve como república foi Estados Unidos do Brasil, tá? Ah, história, maçonaria, não sei o quê. Enfim, gente, vamos voltar, né? Porque se eu for falar de maçonaria, aí não sei o quê, deixa, vamos falar aqui. Estados Unidos. E aí tinha os Estados Unidos, eles queriam resolver o seguinte problema. Nós temos... Cadê? Desde 62, um pequeno problema. Um monte de míssil apontando para nossa cabeça. Tá? Só, a gente não tinha mais nada. E aí com o Kennedy, aquela história toda, tá, não sei o que, até 69 eles investiram horrores para resolver o problema, que era o seguinte. Até o presente momento, as armas, mesmo as nucleares, elas eram de impacto local ou no máximo regional. Tá? Então, para quem não conhece exatamente a bomba, ela tem uma bomba, ela joga, primeiro ela tem uma onda de choque, depois ela tem uma onda radioativa, né? Depois tem as outras ondas, mas primeiro a onda de choque, então ela devasta, depois ela sai queimando e depois ela solta, ela deixa aquelas partículas lá voando. Para quem quiser, pessoas, saber sobre isso, onde é que eu vou colocar? Vamos colocar aqui, 1986. Tem um documentário que é na HBO, né, HBO. Eu não vi, não sei, diz que é maravilhoso o documentário, tá? Mas eu não sei, eu vou meio que recomendar, porque falam muito bem. O pessoal fala Chernobyl, mas eu prefiro a tradução de quem traduz direto do russo, que eles falam que a pronúncia mais certa, apesar de não ter uma ideal, é Chernobyl. Tá, enfim, Chernobyl, em 86... A gente sabe o que acontece quando a gente tem um problema de partículas radioativas, não sei o que, é que elas vão indo. Não sei se vocês sabem, a primeira detecção da radiação de Chernobyl foi na Suécia. Lá, não era perto, era lá na Suécia, eles viram que tinha alguma coisa de uma radiação no ar que estava estranha. Gente, era o vento levando até a Suécia e lá que eles perceberam. A União Soviética, falou nada, né? Falou que tinha um problema, tal, explodiu toda metade da usina. Beleza? Então, quando os Estados Unidos queriam saber sobre essa questão, eles queriam resolver, tá, mas agora a gente precisa resolver um problema, que se alguém jogar uma bomba nuclear, vai perder metade do país, né? E se a gente está falando metade do país, eu estou perdendo infraestrutura, tá? Quando a gente está falando de guerra, muita coisa a gente tem que entender que o problema é, quando tu vai guerrear fora do teu terreno, tu precisa atender o fronte. Então tu precisa de muita logística e muita infraestrutura. E o que eu gosto na Segunda Grande Guerra, apesar de ter sido uma matança horrorosa, uma coisa abominável, aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram, 45 milhões de civis desses 70. Tá? Países foram massacrados, como a China, que teve uma história horrorosa, tá? Ninguém conta, o pessoal fala muito pouco. A Rússia, que perdeu 22 milhões de russos, entre civis e militares, tá? Enfim, não vamos entrar nesse mérito para não ficar triste a noite toda. E então, apesar de tudo, é importante entender como é que eram as grandes movimentações. E uma das coisas que ficava claro é que todas essas grandes movimentações eram para recursos, petróleo, etc. Tá? Até o ataque dos alemães contra a Rússia, eles queriam atacar direto em Moscou, mas eles quiseram dar uma volta ali em Kiev para pegar usinas petrolíferas, para pegar o petróleo, para converter a usina para ter recursos para subir. Ou seja, infraestrutura. Isso sempre foi uma coisa muito importante. Então, como é que a gente mantém a infraestrutura no país que está na iminência de ser atacado? Bom, o que acontece é que nós temos grandes pontos nos Estados Unidos, e nos anos 60 ainda era muito forte, que tinha apenas alguns pontos que faziam muito pelo país. Não era uma coisa tão descentralizada. E então eles queriam descentralizar uma coisa. Então, olha só, interessante. Eles queriam alguma coisa que fosse descentralizada. Tá? E fosse também tolerante a falhas. Ou seja, aconteceu uma falha,
ele consegue se recuperar, ok? E aí sim, pessoas. Então, como é que a gente resolve isso? Eu estou cuidando do horário, que agora são 19h58. O que vocês acham da gente fazer o que eu tinha sugerido semana passada, que vocês concordaram? Toda vez que a gente bate mais ou menos a meta de 1 hora de aula, a gente pausa mais ou menos uns 10 minutos e daí eu volto e continuo depois. Pode ser assim? Alguma objeção, pessoas? Pode ser? De acordo, de acordo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravando o Google Meet, eu só vou desligar a câmera e vídeo, porque eu só vou lá pegar um café, eu volto, mas às 8h10, pontualmente, eu retorno à aula e continuo a gravação, tudo bem? Beleza? Beleza. Então tá, gente, no meu gravador eu vou parar a gravação e aqui no Meet eu vou deixar gravando, porque não tem nada de especial. Não sei se eu paro ou continuo a gravação, mas eu vou deixar gravando porque eu não sei o que acontece. Então, qualquer coisa, depois eu corto, vejo, etc. Eu só vou deixar no mudo, então 8 horas, agora a gente para, 8h10 exatamente eu continuo a apresentação. Gente, já volto, daqui a pouco a gente continua. Até daqui a pouco.